Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria para nós, como a doutora Patrícia disse, ver assim, primeiro chegar à quinta edição. Para ser sincero, nós nunca imaginávamos que seria assim. E também, além de chegar na quinta edição, com um número maior sempre de pessoas e com temáticas muito interessantes, como disse o Dr. Fábio. Nós procuramos sempre mudar as temáticas e esse ano eu acredito que nós chegamos a um outro nível, né, de temáticas, de questionamentos. Eu acho que vai ser extremamente interessante. É um curso aberto a todos. Qualquer pessoa é bem-vinda no curso. Não há qualquer tipo de restrição. Bem, eu estou como defensor público da saúde e pertenço a um núcleo chamado NASP, Núcleo de Atenção à Saúde e Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa. E este núcleo atua na Defensoria Pública da Antônio Maria Coelho e trabalha muito nas questões de saúde aqui de Campo Grande, com temáticas individuais e também temáticas coletivas. Então, participem da Escola da Defensoria. Ao longo dos meses, a Defensoria realiza audiências públicas, realiza outros encontros. Como não há onerosidade, não há custo para nenhum dos cursos da Defensoria, todos podem participar. Sejam muito bem-vindos aí aos cursos, principalmente às audiências públicas. Vamos lá. A questão a primeira temática é uma temática filosófica. Ela é diferente das outras temáticas, ela não aborda o direito propriamente dito, ela é uma temática preparatória para tudo que virá. A ideia é demonstrar a importância da educação em direitos. Então, porque a partir daí, nós começamos a construir e percebermos que todas as temáticas que serão desenvolvidas ao longo do curso são importantes. Dizer da importância da educação em direitos é um juízo de valor, porque ela é ou não importante. Eu estou dizendo que sim, mas será que ela é mesmo? Os senhores acharão a educação em direitos algo importante? As pessoas que abriram o evento disseram que sim. Os senhores estão aqui interessados na aquisição de conhecimentos, de troca, de compartilhar de conhecimentos, o que os senhores vão transmitir e o que nós podemos transmitir. O primeiro item desse curso é sobre educação em direitos, e estamos com uma sala ampla e grande, lotada. Então, com todas essas premissas, eu concluo que a educação em direitos é algo importante e que todos nós, tacitamente ou expressamente, concordamos com isso. De tal modo que poderemos começar esta palestra, que tem uma dinâmica filosófica, a partir da ideia de sociedade. Ora, Aristóteles, no livro Política, diz que o homem é um ser político. Portanto, é um homem que necessita da convivência social. É um homem que compartilha da convivência com o outro. O outro leva à ideia de direito. O direito, numa ilha isolada, todos os direitos seriam absolutos, porque eu sou o único titular de todos os direitos da ilha. Mas, a partir do momento que existe uma outra pessoa, eu tenho que compartilhar isso. Compartilhar a convivência com essa pessoa. E quando existe um número muito grande de pessoas, eu compartilho esta convivência, eu convivo. A ideia da convivência social. Pois bem, numa sociedade, como se forma uma sociedade? Através de um processo de integração. Esse processo de integração, os sociólogos ensinam que tem dois aspectos, um aspecto de diferenciação e um aspecto de cooperação. Então, vamos imaginar
lá nas primeiras construções da humanidade, os primeiros povos, eles se formavam em clãs, eles se formavam em pequenas aldeias. Eram pequenos grupos de homens. Eles formavam pequenas famílias. Estes grupos, eles foram se unindo, e estando, portanto, em um número maior de pessoas. A partir daí, eles começaram a construir regras de convivência e compartilhar o trabalho. Portanto, você passa a ter, dentro de grupos maiores, um movimento de diferenciação, onde cada pessoa, cada pequeno grupo, realiza uma determinada atividade. Então, na medida em que as pequenas aldeias, é como a convivência dos índios, há os caçadores, há as mulheres que cuidam das crianças e que fazem a comida, há aqueles que pescam, há os guerreiros que defendem as fronteiras da aldeia, e assim foi durante muitos e muitos séculos. Na medida em que esses grupos eles são ampliados, porque eles se aliam a outros grupos, como se este grupo da esquerda se aliasse aos interesses do grupo da direita, e vice-versa. Temos, então, um grupo muito maior. Isso é a história do desenvolvimento da sociedade humana. Em um determinado momento, existe o movimento de cooperação, onde pequenos grupos eles começam a se destacar pelas atividades que realizam. Então, você vai ter o grupo, o sapateiro, o ferramenteiro, o alfaiate, agora, já na história moderna, já com a ciência, o médico, o pedagogo, o advogado, mas todos eles são interdependentes uns dos outros. Todos nós somos interdependentes uns dos outros. Não apenas pelos laços espirituais, mas também pelos valores que consagramos, que construímos ao longo da história. De tal modo que esta relação de interdependência faz com que o industrial que produz o tecido venda para o comerciante. O comerciante vende para o alfaiate ou para a dona de casa, que por sua vez faz a roupa. Ela compartilha esta roupa no mercado, se ela é uma produtora. E nós, consumidores, adquirimos. Ou se ela é uma dona de casa, ela faz para a família, ou faz até mesmo como uma economia domiciliar. Então, tudo está interligado. Agora, existe um propósito maior nisso. Não é apenas o propósito individual de cada um de nós que prevalece dentro desta ideia de sociedade, porque a sociedade é o todo. Mas cada um de nós temos os nossos próprios interesses, pessoais, particulares. Mas, para que nós possamos realizar os nossos interesses particulares, é necessário que um interesse maior nos sustente, nos dê suporte para isso. É necessário que um interesse social atenda a todos, propicie meios para que todos os nossos interesses particulares sejam alcançados, desde que todos esses interesses sejam voltados para o bem. Este propósito, esta consciência humana de que é necessário um interesse social maior, que deve ser a base, que deve ser como este piso, sobre o qual todos nós nos sustentamos para atendermos aos nossos interesses pessoais, é chamado de bem comum. Então, a sociedade ela existe da maneira como existe, porque ela persegue um bem comum. Dito isso, nós gostaríamos de entrar na primeira parte da nossa palestra sobre que caminhos o ser humano percorre para conquistar um direito. Será que a conquista de um direito é apenas a previsão na lei? Será que a conquista de um direito é apenas uma decisão de um juiz? Mas como nasceu essa previsão na lei? Como nasceu essa decisão do juiz? Quais são os fundamentos para isso? O professor Miguel Reale, filósofo brasileiro e um dos grandes juristas do século XX,
ensina ainda, na verdade, porque seus livros são muito lidos, que direito é fato, valor e norma. A questão de entendermos sobre sociedade, poder político e ideia. Se entendermos que o bem comum é o conjunto de ações que são propiciadas pelo Estado ou pela sociedade para que favoreçam a construção de nossos interesses particulares, alguém pensou isso. Uma determinada coletividade pensou isso. Tivemos, em um determinado momento da história, a ideia. Como nascem as mudanças? Como nascem as adesões às mudanças? Através da ideia. Acho que não é o meu, né? Não. Através da ideia nascem Então, o que é a ideia? A ideia é a força persuasiva de uma como o próprio nome diz, de uma ação em que coloca em movimento toda uma estrutura e que consegue, a partir deste movimento, agregar pessoas para que juntas realizem determinada ideia. Então, a ideia é a força persuasiva capaz de impulsionar a realização de um ato dirigido a um fim. E isto é muito importante quando pensamos no nascimento de um direito. Ora, a ideia minha, só minha, se eu tiver uma ideia econômica, eu posso retê-la para mim e desenvolver essa ideia de alguma coisa que vá ser um objeto de consumo. Mas se eu tenho uma ideia como esta, dos defensores populares, por exemplo, ela não vai ter nenhum sentido se ela não for compartilhada. Todas as ideias de desenvolvimento social é a ideia de um compartilhamento. Portanto, tudo o que tem na sociedade decorre de uma comunhão de esforços de todas as pessoas. Quando recolhemos nossos tributos, estamos comungando da ideia de que contribuindo para a finalidade social. Como esses recursos são aplicados e direcionados é uma outra história. Mas, quando recolhemos tributos, estamos todos comungando desta ideia, de participar do bem comum. Se temos a ideia e temos a comunhão, precisamos encontrar instrumentos para chegarmos a esse fim. Se o meu fim é determinar que o direito à moradia deve ser assegurado ou que o direito à saúde deve ser assegurado, ok, eu tenho a ideia, tenho a comunhão e a adesão das pessoas, mas eu preciso do fim, eu preciso dos meios. Que meios eu vou me valer para que isso seja materializado, para que isso seja realizado? Os meios são os instrumentos, as normas, os costumes, a convivência, os valores, as instituições, os governos. Isto são os meios que a sociedade encontra para a realização dos seus fins. Então, tudo que a sociedade utiliza são instrumentos. Opa! Portanto, a sociedade é essencialmente uma associação de pessoas, através de um processo de integração social, como eu já disse. Ideia mais comunhão, mais meios, leva a uma sociedade política dirigida a um bem comum. E o que é a sociedade política? Sociedade política, o corpo dessa sociedade são as pessoas, são os meios. E o que é a alma desta sociedade? A alma desta sociedade é o seu processo histórico e cultural. É no processo histórico e cultural que você encontra os valores da sociedade. A nossa Constituição de 88 estabeleceu, no seu preâmbulo, diversos valores para ser orientador, que são valores que orientam a sociedade brasileira. O bem comum, o respeito
a separação dos poderes, a igualdade, a liberdade, a segurança. Então, são valores que a sociedade brasileira reconhece como fundamentais para a convivência. E isso é muito importante. É muito importante na medida em que eu conceituo o direito como fato, valor e norma. Ele não é fato em absoluto, totalmente. Ele não é valor exclusivamente. E ele não pode ser apenas norma. Direito é fato, valor e norma. É o fato que ocorreu na sociedade. É o valor que aquela sociedade atribui e reconhece como fundamental para o seu desenvolvimento. E é norma no momento em que no momento em que surge para o mundo jurídico aquela determinada escolha. Criar condições para a consecução dos fins particulares, como eu disse, é a ideia de bem comum, coordenando ações humanas em função de um fim comum. Isto é a promoção do bem comum. Portanto, temos aí uma sociedade. E isto é muito importante, e é o primeiro elemento que devemos compartilhar, na ideia de que estamos aqui para uma educação em direitos, todos nós compartilhando ideias. Ao longo da gama de palestras que virão, tudo está relacionado com a questão da sociedade. Exemplos de instrumentos instrumentos de valores da sociedade. O valor segurança, educação, trabalho, saúde, condições de moradia, meio ambiente, tecnologia, economia, regime político, a soberania. São todas escolhas da sociedade brasileira. E isto é condensado dentro de um Estado. Mas as escolhas são nossas. Cada momento que surge uma nova Constituição em um país, surge um novo Estado. A Constituição de 67 estabelecia um Estado de regime autoritário. Já a Constituição de 88 estabeleceu um Estado democrático. Então, um novo Estado nasceu com novos valores. O Estado autoritário preserva o valor segurança. O Estado democrático preserva a ideia do compartilhamento, da dignidade da pessoa humana, da efetivação dos direitos fundamentais, do exercício político, da participação política. Poder. O poder, você tem um poder político, você tem o poder ideológico, o poder militar, o poder econômico, o poder social. Mas tudo você generaliza como poder. E isso é muito importante. Qual é a ideia de um poder legítimo? Vejam que eu digo poder legítimo, eu não digo um poder previsto na lei. O exercício de um poder de um Estado autoritário, como por exemplo os Estados tendentes aos regimes totalitários, ou autoritários, eles não compartilham. Existem algumas segregações de direitos ali, não são todas as pessoas que têm direitos, não são todos os direitos que são distribuídos para o corpo social. Já num Estado democrático, isto esforça-se para que isto aconteça. Então, um poder legítimo, seja num Estado autoritário, seja num Estado democrático, será sempre, porque aquele que comanda, aquele que está à frente sempre defenderá a ideia de que o poder que ele exerce é legítimo. Mas quando reconhecemos um Estado legítimo? Reconhecemos um Estado legítimo quando aderimos à força daquela ideia. Se a sociedade brasileira aderiu a uma ideia de Estado democrático de direito, estamos diante de um poder legítimo. Se aderíssemos a um Estado totalitário, estaríamos diante, a nosso ver, de um poder legítimo. Então, a ideia de um poder legítimo é a força exercida pela ideia de um bem a realizar sobre consciências solidarizadas pelo império dessa ideia e capaz de impor aos seus membros as atitudes que ela determina. Então, se nós vamos restringir a imprensa, todos aderem a esta ideia, e aquele que não restringir a imprensa
não estará solidarizado com a ideia. Mas cabe a mim impor esta ideia, porque todos aqui se solidarizam com ela. Se eu tenho uma imprensa livre, todos aqui se solidarizam com ela. Que meios o Estado se vale para impor a obediência aos seus súditos? Aqui, nós cumprimos leis. Todos nós. Recolhemos tributos, procuramos andar no trânsito com regularidade, obedecemos os mais velhos, procuramos respeitar, enfim, leis. Que habilidade é essa de se obter a obediência social? Que habilidade é essa? O controle social se faz através da sociabilidade, que é o processo de socialização de um indivíduo que gradativamente, com o seu desenvolvimento, vai aprendendo as regras sociais. Através dos costumes, através das normas sociais, através dos hábitos, através do direito. O conjunto de tudo isso nos coloca sobre um controle social. Se obedecemos o determinado controle social de nossas escolhas políticas, existe aí uma meritocracia. Se o descumprimos, existe o controle social dissuasivo, onde aí sim entra a ideia das penas. Vem o Estado penal, o Estado de punibilidade recaindo sobre a violação da conduta. Esta é a ideia do direito penal, corrigir aquele que desvia-se do curso da conduta. A essência do direito penal é essa. E vocês terão aqui palestras sobre isso. Segunda parte da nossa exposição diz respeito, mais uma vez, que caminhos o ser humano percorre para conquistar um direito. Só que agora, em vez de tratarmos de sociedade e de poder político, entramos na ideia de processo histórico-cultural. Pois bem, o processo histórico, se todos nós aqui sabemos, alguns mais, um pouco menos, ou um pouco mais, um pouco menos, sobre a história mundial, a história europeia, a história do Brasil. O processo histórico, cultural, ele se distingue em épocas. Vamos rapidamente aqui fazer uma breve ideia vamos nos reportarmos rapidamente à Idade Clássica, a ideia dos gregos antigos, dos romanos. Depois vieram a Idade Média, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média. Depois houve o Renascimento, com os artistas. Já estávamos, então, portanto, entrando na Idade Moderna. Depois, as grandes navegações. Vieram depois os iluministas, a Revolução Francesa. Chegamos à Revolução Industrial. Passamos pelo socialismo de Karl Marx e chegamos à Idade Moderna. Então, tudo isso fez com que nós adquiríssemos um processo histórico que não é progressivo, mas ele é decorrente de escolhas. As escolhas daquele momento nos levaram a um determinado fim, a um determinado caminho. Se as escolhas de um determinado momento histórico fossem outras, estaríamos em outro caminho. Pois bem, nessa questão, o que interessa em todo e qualquer processo, dos processos históricos, são as condições materiais de existência nossa. Na Idade Média, vivíamos de o regime jurídico que existia, o regime político, era o feudalismo. O rei e os senhores feudais, e os vassalos. Eram três classes sociais que ninguém chegava a outra. Nunca um vassalo seria o senhor feudal, nunca um senhor feudal viraria vassalo, e nunca um senhor feudal ou vassalo viraria rei. Então, a ideia é de classes sociais estigmatizadas. De tal modo, se nós reportarmos a Roma Antiga, haviam os romanos, uma classe intermediária, e os escravos. Os escravos eram todos os povos conquistados, sejam brancos ou negros. Se nos reportarmos agora a história do Brasil, os índios
e agora, atualmente, a nossa classe social miscigenada. Uma outra questão importante é a ordenação da vida social segundo os valores da época. Cada época da história existiram, todos os valores são compartilhados pela sociedade. Agora, existem em determinadas épocas da história que um determinado valor prevalece sobre outro. É uma ideia de hierarquia de valores. Os valores são hierárquicos, mas são relativos. Por exemplo, se pegarmos a Idade Média, o valor santo, o valor religioso era o que imperava naquela época. Os homens eram extremamente religiosos e tementes a Deus, e a igreja monopolizava e dominava todas as estruturas de governo. Se encontrarmos dentro do Renascimento, do período do renascentista, a ideia de valor é o valor estético, é a beleza. É isso que consagrava a Europa do final do século XIV, XV, XVI. Se pegarmos o iluminismo, abre-se o valor da ciência, da verdade. Eu, homem, quero descobrir a verdade das coisas. E hoje, o nosso valor que prevalece é o valor utilidade, que é o valor econômico. Todos nós somos direcionados com mais ou menos publicidade, seja como vítimas, seja como infantilismo, seja como influenciados mais ou menos pela publicidade para direcionados ao consumo, que a publicidade nos diz que alcançaremos a felicidade com o consumo, o que todos nós sabemos que é uma mentira, mas mesmo assim nós consumimos. Pois bem, então, isso é muito importante para nós chegarmos a uma outra condição. Se todas as fases históricas são marcadas pelas condições materiais de existência e pela ordenação da vida social segundo os valores da época, mas todas as épocas têm um denominador comum. Então, vejam, na Idade Média nós temos o valor religioso, na Idade Iluminista o valor ciência, verdade, mas em todas as épocas existe um valor, uma ideia comum, que percorrerá a humanidade desde o seu início até o final dos tempos. E esta é a ideia da pluralidade humana, em seu aspecto de igualdade e em seu aspecto de diferença. Não somos iguais. Somos iguais. Não somos diferentes. Somos diferentes. Então, reconhecer isso como uma pluralidade humana é um elemento fundamental. Mas, nas épocas antigas, isso não era reconhecido como algo a ser tratado pelo direito. Somente agora, na idade moderna, na idade contemporânea, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que esse valor veio à tona, que esse valor ressurgiu e que o mundo percebeu que isto era realmente muito, muito, muito importante. Todas as épocas da história humana, Idade Clássica, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, nos reportamos a múltiplos acontecimentos, que como forças de mudança. E que forças de mudança são essas? A força da ideia, a comunhão de esforços para a mudança. Existe no sistema, na sociedade, duas forças, a força de conservação e a força de movimento. Elas parecem que estão sempre que você só enxerga a força de movimento no momento em que as coisas mudam, mas a força de movimento está lá, sempre trabalhando para que as coisas mudem, até que chega um determinado momento que ela eclode. Por exemplo, nas questões relativas aos homossexuais, às pessoas homoafetivas, ou melhor dizendo, homoafetivas. As pessoas não tinham direitos, lutavam por seus direitos. De 15 anos para cá, houve o reconhecimento de alguns direitos. Hoje já se reconhece elas como entidade familiar. Então, uma força de movimento veio trabalhando durante todos esses anos, para que agora houvesse a conquista dos direitos. A mesma coisa da fertilização in vitro. Enfim, N direitos que serão discutidos aqui, mas que, lembrem-se, não surgem
do nada. Não aparece porque alguém descobriu a América, ou porque alguém se iluminou. Não é isso. Existe uma força de movimentação, de movimento social trabalhando, sempre. Ela pode não aparecer, mas algum dia ela aparecerá. E precisamos entender a razão disso. Precisamos entender por que um dia ela aparecerá. O que impulsiona a modificação das condições materiais de existência? Se a ordenação da vida social, segundo os valores da época e segundo a pluralidade humana, o que provoca essa modificação? Se nós temos condições materiais de existência, vamos nos reportar a todas as épocas da história humana, ordenação de valores naquela sociedade, e se temos a pluralidade humana que sempre existiu, que força é essa que nos provoca, que nos leva à mudança? O que é isso? Nós precisamos entender que isto guarda relação com isto. Aqui nós vemos um homem sendo impedido de realizar determinadas coisas. Falar, ver. Aqui nós vemos um quadro de alguém não tendo acesso a uma determinada coisa. E essa coisa nós podemos colocar, seja o que for, serviços de saúde, serviços de moradia, serviços de transporte. Essa maçã que aquele garoto não consegue alcançar é qualquer coisa. Agora, ele alcançou a maçã a partir do momento em que os seus pares compartilharam com ele um instrumento. O instrumento é o caixote. E seus pares compartilharam com ele. E aí nós temos uma sociedade igual, onde todos alcançam o mesmo objeto. Mas o que leva a isso? Nós não chegamos à conclusão do que leva, que força é essa que nos leva a isso. Esta força é o apetite humano por liberdade e por justiça. Todos nós temos esse apetite por liberdade e por justiça. Decorre da nossa natureza. E é isso a força vital que faz um ser humano persuadir ideias. É isto que faz uma comunhão de pessoas lutar por igualdade ou por liberdade. Compreendido isso, o valor liberdade e o valor justiça são fundamentos para a afirmação dos direitos humanos. Todos os direitos humanos que hoje nós usufruímos, as gerações passadas lutaram e sangraram por eles. Assim como nós lutamos e sangramos por outros, que as gerações futuras compartilharão e gozarão sem qualquer obstáculo, sem qualquer barreira. Portanto, o valor liberdade e justiça é o que afirma os direitos humanos, é o que é a essência, é o fluido vital para que isso aconteça. Direitos humanos é um conceito moderno que reporta-se ao processo histórico-cultural, mas que só nasce quando o homem compreende que ele é o valor fonte de todos os direitos. O homem é o valor fonte de todos os direitos. E isso é muito importante para nós. Dizermos que o homem é o valor fonte de todos os direitos é tudo para nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo isso, eu estou dizendo que nada está acima de mim. Nenhum valor econômico, nenhum valor político, nenhum valor de segurança, nenhum valor está acima de mim. Eu sou o valor fonte. O valor que as outras coisas só são como são, porque eu sou assim como eu sou. Eu sou um ser humano. E é só porque eu sou ser humano reconhecido em direitos que as coisas e os direitos são como são. O homem é um fim em si mesmo. E Kant ensina que no reino dos fins, as coisas têm valor, ou melhor, as coisas têm preço ou têm dignidade. Quando uma coisa tem preço, seja qualquer coisa,
qualquer coisa que vocês imaginarem. Ela pode ser substituída pelo seu equivalente. Então, você substitui uma coisa por dinheiro, uma coisa por outra coisa que você julga ter um valor igual àquela que você tem. Mas quando uma coisa não pode ser substituída, quando por qualquer preço, ela tem dignidade. E a única ser que não pode ser substituído por nada é o ser humano. Portanto, o ser humano é o valor fonte de todos os valores, porque ele é o único que tem dignidade e está acima de todos os preços, de todas as coisas. É muito importante nós compreendermos isso para a dinâmica das aulas que virão. Eu sou o valor fonte de todos os direitos. Aqueles direitos que correspondem ao ser humano, o que são direitos humanos? Aqueles direitos que correspondem ao ser humano ou a ele estão conectados pelo simples fato de ser humano. Ser humano como valor fonte de todos os direitos. É como imaginarmos um átomo, e que todos os elétrons são os direitos. Mas o núcleo sou eu, homem. Rapidamente, devo dizer sobre a breve evolução da história dos direitos humanos. É claro que a conquista de um direito, ele não nasce dentro de uma sala, dentro de um escritório. Não se tem uma genialidade a esse ponto. Porque o direito nasce da sociedade, dos conflitos sociais. Ele nasce dos fatos. É daí que brota o direito. E aí, através de um valor que é atribuído a esse fato, os valores se confrontam, e desse confronto de valores surge o homem reconhecendo o direito, surge a norma. Então, a Magna Carta inglesa, que é uma norma, decorreu disso um confronto, fatos, conflitos. Uma das coisas mais importantes que a Magna Carta inglesa trouxe foi a questão da tributação, onde só seria tributado aquilo que estivesse previsto. O rei não poderia inventar tributos se não fosse do consenso do povo. E também a questão da locomoção. Todas as pessoas podiam entrar e sair da Inglaterra sem qualquer empecilho. A lei de habeas corpus estabeleceu o habeas corpus como direito de liberdade, de ir e vir, como instrumento para assegurar o direito de locomoção. A Declaração de Direitos, Bill of Rights, na Inglaterra, ela retirou do rei o direito de tributar e também de legislar, e delegou isso ao parlamento. Veja que o parlamento é um conjunto de pessoas, como é o nosso Congresso Nacional. Tirou de mim, rei, tirou da monarquia e passou para o parlamento. Ou seja, mais pessoas debaterão sobre aquilo, e não eu apenas. A Declaração da Independência dos Estados Unidos trouxe a importante separação entre as funções dos estados, judiciário, legislativo e executivo. Estabeleceu o presidencialismo como forma de governo. A Declaração da Revolução Francesa, importantíssima a história de assegurar a igualdade de direitos formal entre as pessoas, de assegurar a separação dos regimes. A Revolução Russa de 1917 e a Constituição Mexicana, que trouxeram muitos reconhecimentos de direitos trabalhistas aos operários. A Carta das Nações Unidas, que logo após a Segunda Guerra, com o fim da Segunda Guerra Mundial, reconhece a necessidade de se criar a ONU como uma organização mundial para que se protegesse o direito de todos os povos e se impedisse, através da segurança, os conflitos armados entre os povos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que reconhece o homem como um ser universal e titular de todos de direitos. Então, ascendemos a uma ideia de que o homem é um ser universal. Antes não tínhamos isso.
Para chegar a isso, passamos por todas as outras. Mas o que há em comum em todas as épocas nesse progresso histórico, cultural ocidental? O que há de comum em todas as épocas? O que leva a essa luta por direitos? Essa é a pergunta. O que nos leva a lutar por um direito? Já sabemos como fazer, sabemos da persuasão da ideia, sabemos da comunhão, sabemos dos instrumentos. Mas o que nos leva a lutar por um direito? A luta por reconhecimento de um direito se inicia sempre numa conduta de opressão. Sempre aquele que é oprimido se une para que, junto com outros que são oprimidos como ele, lutem por seus direitos, que eles entendem como direitos. E assim todas essas questões da homoafetividade, a questão de agora hoje nós temos, vejam que interessante, o Supremo Tribunal Federal há poucos dias reconheceu 2 pais para uma mesma pessoa. Então, aí você fala, poxa, mas que mundo é esse? Mas são pessoas que estão lutando por seus direitos. E isso é mágico, isso é fantástico. Nós não sabemos onde isso vai parar, mas é muito interessante você analisar essa dinâmica. E se sentiam oprimidos, por alguma razão, essas pessoas se sentiam oprimidas. E se sentiam mesmo, e havia ali, por exemplo, na questão de 2 pais, por alguma razão se sentiam oprimidas, e lutaram por seus direitos. Isso está normatizado? Já existe lei para isso? Não existe lei para isso, mas já existem decisões do maior tribunal do país sobre isso. Então, vejam que estamos em movimento, em detrimento do conservador, que declara que família é um pai e uma mãe. Perceberam o movimento social? Essa compreensão dessa compreensão nasce a certeza de que todo ser humano tem direito a ter direitos. Isso é fundamental para nós. Partirmos da ideia de que todas as pessoas, todo ser humano tem direito a ter direitos, é tudo para nós. Ser humano em plenitude. Como forma-se um ser humano? Ora, sabemos que o processo de socialização é importantíssimo para a formação do ser humano. Mas, um ser humano em pleno, o homem ele é um ser incompleto por natureza. Ele está sempre sonhando em busca de algo melhor, sempre sonhando em busca da felicidade. Ele é, por natureza, um sonhador. E é o sonho que o leva a perseguir novas conquistas. Só que ele só se forma como ser humano pleno, porque se ele é incompleto em si, e ele é natureza um sonhador, ele não é completo em si, porque ele é incompleto porque está sempre sonhando, ele nunca está feliz, plenamente. Mas aonde ele encontra a plenitude de sua existência? Essa é a pergunta. Aonde o ser humano encontra a plenitude de sua existência? Ele vai encontrar no outro. Somente no outro você encontra a plenitude de sua própria existência. E essa ideia é muito importante porque abre para o direito uma ideia de convivência, de tolerância, de aceitação. Como isso pode ocorrer? Através do exercício dos direitos humanos, como processo educativo, que tem por finalidade preparar o ser humano para a cidadania emancipadora. Não a cidadania assistida que nós temos, não a cidadania tutelada que tivemos ou que ainda temos, mas uma cidadania emancipadora, a qual nós teremos autonomia para vivenciarmos a vida e compartilharmos com o outro a plenitude. Reconhecendo no outro um ser igual em nossas igualdades e diferente em nossas desigualdades.
Como os direitos humanos podem ser fundamento do processo educacional? Todo ser humano é reconhecido como pessoa e integra o reino da vida, sempre dirigida para o futuro da sua própria espécie. Nós, por sermos sonhadores e incompletos, estamos sempre visando o futuro. Sempre. Então, as mulheres querem se casar, as mulheres querem ter filhos, as mulheres querem trabalhar, as mulheres querem se realizar, os homens também. Sempre haverá um pensamento projetado no futuro. Eu gostaria de fazer um curso de francês. Bom, eu não sei se eu vou fazer, mas eu estou projetando isso no futuro. Eu sonho em tudo que eu faço. Todos nós sonhamos, mais ou menos, em tudo que fazemos, porque buscamos sempre a ideia da integralidade. Compreendido isso, como os direitos humanos, eles não são, eles não têm todos de uma vez, todos os direitos humanos não estão postos na mesa. Por essa razão, eles não estão, é preciso que a educação atue constantemente para uma consciência crítica e efetivação desses direitos. A consciência de nossa plenitude com o outro, é a ideia, e não só não apenas com o outro, mas a consciência nossa de ser humano, titular de direitos, de agentes participantes de uma vida social, de uma política, de escolhas, nos faz sermos seres conscientes. E somente através da educação formal e através também do compartilhamento, do complemento da educação em direitos, conseguimos esse estado de consciência. E o estado de consciência é absolutamente contrário à alienação. Quando digo em alienação, não é a ideia do louco, mas a ideia daquilo que você considera como importante em sua vida. Há quem considere importante fazer quadradinho de 4, quadradinho de 2, é isso? Não sei. É alguma coisa assim. E dançar o funk. Enfim, tudo deve ser respeitado, mas se consideramos isso e não enxergamos o outro, estamos em mais ou menor grau de alienação. O grande barato da ideia é o olhar ao outro. A alienação guarda muita relação com imensos, incontáveis e presentes, passados e futuros fatos históricos. Fatos que vivemos no nosso dia a dia, seja pelo consumo, seja por tudo que nos cerca. Quando os judeus foram oprimidos pelo nazismo e ninguém se importava com isso, o mundo vivia em um estado de alienação. Outros valores que não são os nossos de hoje existiam e eram compartilhados pela humanidade. Por isso que ninguém se importava. A tal ponto que começaram a exterminação dos judeus, privando-os, primeiro, de toda a condição legal. Vejam que é uma escala de testes. Não vou dizer, estou dizendo aqui, estou tomando como exemplo o nazismo, mas vamos tomar como exemplo os outros casos. Mas vamos pegar aqui o nazismo. Primeiro se testa, vamos para uma escala de graduação de retirada de direitos. Então, nós precisamos extinguir determinada situação, determinada classe, determinados direitos. Vamos começar assim, depois se ninguém reclamar, se ninguém achar ruim, a gente aumenta um pouquinho o grau, depois a gente chega num outro grau. Então vejam,
que o nazismo começou primeiro a exterminação dos judeus, privando-os primeiro da condição legal. Primeiro tiraram deles direitos. Primeiro tirou deles os direitos. Primeira coisa. E separando-os do mundo. Separaram-os em guetos. Eles viviam nos guetos. Para juntá-los aos guetos e campos de concentração. Tudo bem, mandou para o campo de concentração. Mas não se matava ninguém. Só deixava lá no campo. E daí? Antes de acionarem as câmaras de gás, haviam apalpado cuidadosamente o terreno. Então, antes de matar, primeiro eu tirei os direitos. Depois eu mandei para o campo de concentração. Aí deixava lá, trabalhando, como escravo. Depois, eu tive a genial ideia da solução final. Como ninguém reclamou, eu fiz. Haviam apalpado cuidadosamente o terreno, verificado para sua satisfação que ninguém reclamava aquela gente. Então isso acontece, eu peguei o exemplo mais extremo de todos, mas o que acontece com os nossos índios hoje? Será que estamos perto? Existe alguma semelhança com isso? Não sei. Esta é apenas uma pergunta. Os senhores que aqui no curso vão concluir, vão amadurecer, vão direcionar ideias. É apenas uma pergunta. Por que as pessoas são violadas em seus direitos? Existe uma profunda dificuldade em reconhecer o outro como um sujeito de direitos. Temos profunda dificuldade em reconhecermos as pessoas presas como sujeitos de direitos. Veja, é o nosso dia a dia. Sem outros N exemplos disso. Muitos outros exemplos. Os camponeses, enfim, há N exemplos sobre isso. Mas vamos ficar apenas com as pessoas presas. O direito violado é uma violência. Toda violência é a negação do direito. Toda violência, seja ela física, moral, seja ela de liberdade, seja ela de pensamento, seja ela qual for, na sua natureza, uma negação do próprio direito. Porque se você age com violência e viola, você não está dizendo que você não reconhece o direito do outro. É isso que você está dizendo. Quando, dentro do lar, a mulher que hoje está vencendo a questão da violência doméstica, e isso já vai... E quantas mulheres sangraram e morreram em conta disso? E nos últimos 10 anos ela tem ascendido a uma consciência maior. Mas ainda, vocês terão palestras sobre isso. E quando vocês tiverem, vocês irão se surpreender como ainda as mulheres, como existe uma profunda falta de consciência das mulheres que não conseguem romper o ciclo da violência. Elas não conseguem romper o ciclo da violência doméstica. Quantas dessas mulheres, e nesse momento da agressão, é a absoluta negação do direito. A mulher não fez nada, não estou dizendo que a mulher fez alguma coisa, estou partindo da ideia de que a mulher não fez absolutamente nada, mas ela apanhou. Muitas formas de violência levam à substituição do sujeito de direitos que passa a ser tratado como um objeto. Isso é muito comum na questão criminal. O preso, muitas vezes, deixa de ser um titular de direitos para ser um objeto do processo. Ele é tratado como um objeto. Ou seja, o que é o objeto? É aquele que não tem direito. É aquele que não é sujeito. Ou você é sujeito ou você é objeto. Então, esta é a ideia. E se você não é sujeito, você não pode reivindicar direitos. Portanto, você é objeto. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Esta é a essência dos direitos humanos. Como superar a falta de reconhecimento e de efetivação de direitos? Com o conhecimento.
como um ato político, que é o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando ideias, compartilhando experiências. O conhecimento como um ato político. E aqui nós estamos exercitando um ato político. Conhecimento que busca respostas para a vida social. O conhecimento leva ao diálogo com o outro, porque a partir do momento em que eu conheço, eu preciso compartilhar, eu quero dialogar. O diálogo com o outro leva à democratização do saber. A democratização do saber reúne a comunhão. A comunhão leva à ideia. A ideia leva e vice-versa. A democratização do saber. E a democratização do saber leva à participação emancipadora e à democratização do poder. Não digo o poder de governo, eu digo o poder nosso, de sociedade civil. O poder de nós lutarmos por nossos direitos junto à Câmara de Vereadores, junto à Assembleia, junto às organizações de movimentos sociais. Instrumentos para pôr em movimento esse processo chama-se educação. E somente através da educação conquistaremos este objetivo. E somente através da educação reconheceremos direitos, nosso e dos outros. Portanto, o que nós defendemos é uma educação com direitos humanos, uma educação em direitos humanos e uma educação para os direitos humanos, nos espaços políticos, escolas, associações, como aqui. Qual é a importância da educação em direitos humanos, afinal de contas? Essa foi a pergunta que nós abrimos a nossa palestra. E agora temos que ter uma conclusão. A conclusão é a seguinte: fortalecer e consolidar a importância dos direitos humanos é fortalecer e consolidar uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana, através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. Portanto, a formação desta cultura significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem todos daqueles valores, os quais devem se transformar em práticas. Maria Benevides. Para encerramento, deixo aos senhores uma frase, uma lição de Boaventura Santos, um sociólogo português. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Muito obrigado. Agradecemos o doutor Newton. A doutora Débora já está presente. Vocês querem 5 minutinhos de intervalo? Ou vamos tocar para acabar mais? Quem prefere o intervalo, levante a mãozinha. Então, minoria foi vencida. Você chama para mim, por favor, a doutora Débora. Eu tinha um professor na época, faculdade de Direito, na época que se fumava na faculdade. E um dia os alunos resolveram reclamar com o professor, porque ele ficava fumando dentro da sala de aula. Eu, inclusive, fui toda empoderada, achando que ia arrasar. Professor, nós viemos aqui falar com o senhor, e era justo o professor de Direito Constitucional. Pare de fumar dentro da sala de aula. Ele falou, tudo bem, eu sou uma pessoa democrática, então é o seguinte, quem quer que eu pare de fumar dentro da sala de aula, se atire ao chão e se debata furiosamente. Como ninguém fez isso, eu vou continuar fumando dentro da sala de aula. Quer dizer, aí não adianta chamar a doutora Débora. Doutora Débora é defensora pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul e está no núcleo da infância e juventude.
esteve também conosco durante um período coadjuvando aqui junto à Escola Superior da Defensoria Pública, tem feito muitas palestras nessa área da infância e juventude, e principalmente esta que vocês verão hoje, que é bullying no ambiente digital, e também este folder que foi colocado na pasta foi de redação da doutora Débora. Ela vai colocar o pendrive e já começaremos. Aproveitem para as perguntas nessa área. Normalmente, nos defensores populares, a infância e juventude suscita muitas dúvidas, principalmente quando nós temos professores presentes, o ambiente escolar sempre sofre muitas consultas. Obrigada. Bom, enquanto a gente vai passando o antivírus aí, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui novamente na Escola da Defensoria e principalmente participando desse curso de defensores populares que nós, defensores públicos, entendemos como um grande marco, né, da educação em direitos, esse contato com a sociedade civil, com a população, essa possibilidade da gente estar conversando com vocês, trocando ideias. Isso, para a gente, é muito gratificante. Agradeço aqui o convite da doutora Patrícia, diretora da escola. Gostaria de saudar o doutor Fábio Rombi e o meu colega Newton, meu amigo também, que aqui me antecedeu com uma palestra tão bonita e tão empolgante, né? Nós, defensores públicos, quando ouvimos falar em direitos humanos, a gente chega a arrepiar, porque é a síntese, é a base do nosso trabalho, né? A defesa aí dos direitos das pessoas principalmente mais vulneráveis aí da nossa população. Como a doutora Patrícia disse, eu atuo na 4ª Defensoria Pública da Infância e Juventude, aqui da capital. Atuo na área do ato infracional. O que é isso? São os envolvimentos dos adolescentes em atos ilícitos no âmbito criminal, né? Popularmente falando, são os crimes praticados por adolescentes. Então, nós fazemos a defesa deles e, além disso, acompanhamos a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, são aqueles adolescentes que estão cumprindo alguma consequência dos seus atos, só que em meio aberto, né? Não são aqueles que ficam detidos nas unidades de internação. E por que a gente se envolveu aí com esse tema, né, de bullying digital no ambiente escolar? Vamos começar com o significado da palavra bully, que é brigão. É uma expressão em inglês, né? E que significa conjunto de atitudes de violência física e ou psicológica de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bully, agressor, contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender. Esse conceito foi dado pela médica, psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela escreveu um livro sobre essa questão. É bem interessante. Vou até mostrar aqui para vocês. Esse é o livro dela. Só que a gente utilizou, além do livro, outros materiais também, porque ela faz uma abordagem mais voltada para a questão do bullying nas escolas, né? E a gente vai entrar também na questão do bullying no ambiente digital, né? Que a febre do momento agora, né? As redes sociais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E por que isso tem relação com o meu trabalho? Atuando na área do ato infracional, cada vez mais a gente se depara com situações de violência, com situação de envolvimento em atos infracionais causados ou praticados no mundo digital. Nós estamos caminhando para uma vida digital
E isso tem gerado consequências também no âmbito do direito. Depois, ao longo da nossa palestra, a gente vai citar aí alguns exemplos, alguns casos interessantes. E cada vez mais eu tenho me deparado aí com atos infracionais de adolescentes, porque o envolvimento aí dos nossos adolescentes, dos nossos jovens no âmbito digital é muito rápido e é muito grande. Se nós pararmos para analisar aqui, acredito que todos aqui têm um celular. Alguém aqui não tem celular? Viram? Alguém aqui tem um celular que não tem acesso à internet? Verdade? Tá. Vejam. Olha como... Estão dizendo aqui que quebrou, hein? Roubou. Ah, roubou. Então, se não teria, né? Então, hoje, a comunicação digital é uma coisa, como disse a professora Patrícia uma vez para mim, é um caminho sem volta. Não adianta a gente falar, mas antes, o meu filho, eu não quero que tenha contato durante tantos anos. Hoje em dia, as crianças já nascem com o dedinho, não é? Então, por que a gente se depara com problemas e com até crimes? Justamente por isso. É uma evolução da nossa sociedade. Nós estamos evoluindo nesse sentido. Ok? Formas de bullying e seus agentes. Nós temos duas formas, o direto e o indireto. E os agentes, agressor, vítima e espectadores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bullying direto é aquele que é praticado pelo agressor contra uma vítima. Tá? E aí nós estamos falando ainda no bullying tradicional. Tá? Aquela figura assim, do menininho que bate no outro menininho. Ok? Vejam, mais comum em agressores do sexo masculino. Pode ser de modo verbal, insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos pejorativos, etc. Ou físico, bater, chutar, espancar, roubar pertences. Psíquico, irritar, humilhar, ridicularizar, ameaçar, chantagear, perseguir. Sexual, abusar, violentar, assediar. Ou virtual, que é o cyberbullying, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, vejam, essas são as formas de bullying direto. Ok? De uma pessoa contra outra. Pode ser de uma criança contra outra, pode ser de um adolescente contra outro. E pode ser, inclusive, de um adulto contra uma criança. E é aí que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Bullying indireto. Esse aqui é mais comum entre pessoas do sexo feminino e crianças menores. Caracteriza-se basicamente por ações que levam a vítima ao isolamento social. Forma: insinuações, difamações, boatos, intrigas, fofocas, ironias, desprezo. Então, são formas que não são diretamente uma contra a outra, uma em face da outra. São cercadas de outros meios, né, e que levam a vítima ao isolamento social. Por exemplo, uma chantagem. Se você ficar com aquela... Se você, por exemplo, conversar com aquela menina, você não fica mais na minha turminha. Boatos, intrigas. Tudo bem até aí, pessoal? Aí nós temos aí os agentes. E a gente trouxe essa ilustração que fica bem fácil de entender o papel de cada um. Então, nós temos o agressor, que é aquele que pratica o ato contra o outro. Que, como nós sabemos, pode ser uma violência, pode ser um ato físico, um ato verbal, né, uma agressão verbal, pode ser uma agressão psíquica, como a gente falou nos slides anteriores. A vítima, aquele que está recebendo a ofensa, que está recebendo a ameaça, ou a chantagem, ou a agressão. E um terceiro agente, que é muito comum nos casos de bullying, os espectadores, ou a plateia. E por que a plateia é importante? Porque a plateia que normalmente garante a atuação do agressor.
A plateia que, muitas vezes, tem medo desse agressor e faz com que ele continue praticando os atos contra essa vítima. Porque, muitas vezes, esses espectadores têm medo de virar vítima. Vejam que interessante. São esses espectadores que dão popularidade ao agressor. São esses espectadores que, muitas vezes, garantem alguma vantagem para esse agressor. Por exemplo, o menino que toma o lanche do outro. O menino que joga o material escolar do outro. Não é? E aí todos os outros dão risada, batem palma. Então, esses espectadores aqui têm um papel fundamental entre os 3 personagens que envolvem o bullying. E aí, quando eu falei que o bullying pode ser praticado também por um adulto contra uma criança, a gente, infelizmente, tem muitos relatos de professores praticantes de bullying. Pesquisa recente no Brasil mostrou que 50% dos professores da rede pública e privada de ensino já sofreram ou praticaram bullying. Eles também podem ser vítimas. Vamos a um exemplo. Aquele professor que todos os alunos colocam um apelido pejorativo, e ele passa a ser conhecido, muitas vezes, por aquele apelido. Não é? Quem já não teve um professor assim? A gente apelida de alguma coisa e aquele apelido fica, aquele apelido marca aquele professor que passa um tempo, você nem lembra mais o nome do professor, você só guarda o apelido. Não é? Isso, o apelido ainda é uma coisa leve, né? Tem coisas bem piores. E, muitas vezes, são esses professores que praticam bullying. Esses professores que rotulam crianças. Não é? Ah, esse menino aí não tem jeito. Ele não vai conseguir aprender mesmo. Você não tem jeito, hein, fulano? Fulano. E vai, repetindo. Lembram que a gente viu o conceito no início? A repetição? Repetindo. E aí os coleguinhas começam a aceitar aquilo, muitas vezes, como uma verdade. Ué, o professor está falando. Meu colega não vai ter jeito, nunca vai conseguir. Ei, você aí, ô gordinho. Ei, você aí, do cabelo ruim. Não é? Antigamente não tinha umas palavras assim, cabelo ruim. Graças a Deus, como disse o Dr. Newton, que a evolução dos nossos direitos, a evolução das conquistas, garantiram que hoje esse tipo de comentário, esse tipo de rotulação pode dar até processo, pode dar até acusação criminal. Não é? Faixa etária. Início, a partir dos 3 e 4 anos. Nossa, mas parece que é tão pequenininho. Uma criança de 3, 4 anos, né, praticando bullying. Quando a gente vê um maiorzinho que bate no menorzinho, o maiorzinho que toma o lanche do pequeno, que exclui da rodinha. Não vamos brincar com aquela menininha, não. Vamos brincar só nós aqui. Não é? Esses dados, pessoal, são colhidos, tá, em pesquisas. A Abrapia, 2008, bullying nas escolas, faixa etária de 7 a 16 anos. Pesquisa Plan Brasil, 2009, maior incidência de bullying na faixa de 11 a 15 anos. Predomínio do sexo masculino, agressores que vêm cedendo espaço para meninas. Forma de demonstrar poder em seus grupos sociais, principalmente na escola. Tendência mundial. Vejam, nós temos ouvido falar, inclusive, de meninas que antes a maior incidência de bullying de meninas era da forma verbal, da forma psíquica. Hoje nós já temos muitos casos de agressões físicas entre meninas. Nós vemos meninas tentando matar meninas. Aqui na nossa cidade nós temos vários casos, né? Ainda mais na vara da infância a gente vê bastante isso. Meninas que esfaqueiam meninas, que partem mesmo para agressão física, às vezes até matam. Infelizmente, as meninas estão tendo essa igualdade, inclusive, nas agressões aí. Fatores relacionados. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho aí na questão psíquica do bullying.
Fante associa a carência afetiva, a ausência de limites e ao modo de afirmação do poder dos pais sobre os filhos, por meio de práticas educativas, que incluem maus tratos físicos e explosões emocionais violentas, pressão ou estratégia de defesa ou para garantir popularidade no grupo. Então, muitas vezes, as crianças exteriorizam, elas repetem o que elas veem em casa. Ou elas reproduzem aquilo que elas estão sendo vítimas também. Então, o Fante coloca aí essa questão do poder dos pais sobre os filhos e das práticas educativas. Né? Nós precisamos, desde pequenininho, desde antes dos 3 anos, estar explicando, olha, brinca com todos os coleguinhas. Ah, mas eu não gosto daquele menino. Mas ele é seu coleguinha também. Vejam. É como eu disse, parece que são tão pequenininhos, 3, 4 anos, mas já existe início de bullying nessa idade. Então, nós, enquanto pais, temos que estar atentos para esses comportamentos. E também para o fato de os nossos filhos, às vezes, estarem sendo alvo de bullying. Ah, meu filho só brinca sozinho, meu filho só brinca com fulano, os outros fazem a rodinha e não brincam com meu filho. O que está acontecendo? Né? Forma mais comum no ambiente escolar são as agressões verbais, né? Que não é que é o que mais acontece, mas assim, é a grande maioria. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos aí de violência real, né? ou agressão física aí entre os grupos aí no ambiente escolar. E aqui nós trouxemos várias consequências da prática do bullying, principalmente de ordem comportamental, de ordem psicológica, psiquiátrica, né? As fobias, transtorno de ansiedade, anorexia, bulimia. Por exemplo, anorexia e bulimia. Aquela menina que é mais gordinha na escola e todos ficam, a gordinha, a gorda, a gordinha. E, de repente, a menina fica ouvindo isso, e ela começa a desenvolver um transtorno e começa a deixar de comer ou provocar vômito por conta disso. Transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático. E a gente pôs um pouquinho mais extenso aqui a questão da depressão, que é a doença que a gente mais ouve falar, né, de natureza psicológica ou psiquiátrica, não é muito a minha área, eu imagino que seja isso. Bom, é a doença que afeta o humor, os pensamentos, a saúde e o comportamento. Quais são os sintomas? Tristeza persistente, ansiedade ou sensação de vazio, sentimento de culpa, inutilidade e desamparo, insônia ou excesso de sono, perda ou aumento de apetite, fadiga, sensação de desânimo, irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração e de tomar decisões, sentimentos de desesperança e pessimismo, perda de interesse por atividades que anteriormente despertavam prazer, ideias ou tentativas de suicídio. Vejam como é amplo, não é? Quanta coisa. E por que isso aqui é importante? Quando eu falei que os pais precisam estar atentos, e, nesse sentido, vamos colocar aí também os professores, quando a criança, quando o adolescente começa a mudar o seu comportamento, quando ele começa a dar mostras de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa está entristecendo ele, aquela criança, aquele adolescente que começa a não querer ir para a escola, que começa a ficar choroso, que começa a não querer se alimentar, e aí você questiona, mas o que está acontecendo? Principalmente relacionado à questão da escola. Ele começa a dar 1000 desculpas, diz que está doente, diz que está doendo, para não querer ir para a escola. Por que a gente precisa estar atento? Porque isso pode ser um sintoma de depressão. E, à medida que os anos vão passando, está aumentando cada vez mais o índice de depressão em crianças e em jovens. Esses dias eu participei de uma reunião na escola do meu filho e foi colocado isso. Os sintomas de depressão estão vindo cada vez mais cedo.
Crianças pequeninas que já estão necessitando, inclusive, de medicamentos por causa dos sintomas e por causa da doença. Aí, quando essa doença ela é causada por uma situação que está ocorrendo na escola, nós precisamos ter muito um olhar diferenciado sobre isso para ver se não é um caso de que uma evidência de que está acontecendo bullying. Ok? E o que é o cyberbullying? Agora a gente vai entrar assim, mais especificamente na questão do bullying no ambiente digital. Até aí, tudo bem, pessoal? Se alguém quiser perguntar, pode ir. Ok? Então, vamos. Assim como aconteceu com as grandes invenções aí de imprensa, por exemplo, jornal, rádio, televisão, também nós tivemos a internet que movimentou o hábito das sociedades. Então, vejam, se antes as pessoas se comunicavam só pessoalmente, de repente veio a televisão. Opa, espera aí, eu consigo... É uma caixa, uma máquina que eu consigo assistir, que eu consigo ver pessoas em outro lugar. De repente veio o telefone, não é? Que as pessoas conseguiam se falar de distâncias, né? De longas distâncias, conseguiam se comunicar. Hoje, a gente se comunica e a gente tem acesso às informações em tempo real. Vejam um exemplo. Semana passada, ou retrasada, que aconteceu o acidente lá que vitimou aquele ator, como é que é? Domingos Montanher. Vejam, no começo da tarde, assim, 2h pouco da tarde, já estavam todos os veículos de informação, na TV, na internet, no celular, nos grupos de WhatsApp. Eu fiquei sabendo por um grupo de WhatsApp. Domingos está desaparecido, mergulhou, não voltou. Dali meia hora, não voltou ainda. Quer dizer, o Brasil já estava se movimentando. E, em tempo real, vinham as informações. Agora tem bombeiro pesquisando. Agora tem um helicóptero. Tem isso, tem aquilo, tem nadadores, tem... Né? Já tantas horas e não voltou, não apareceu. Aí, dali a pouco, encontraram um corpo, ainda não identificaram. Tá ainda... Nós acompanhamos isso em questão de horas. Lá no sertão de... Que estado que é, pessoal? Sergipe, né? Lá no sertão de Sergipe. Quando que isso acontecia há uns anos atrás? Não é? A gente ia ficar sabendo depois que a imprensa já tivesse ido lá, já tivesse conversado com os ribeirinhos. Mas como é que foi? Tinha que esperar a Camila Pitanga voltar para o Rio de Janeiro, não é? E, no entanto, a gente ficou sabendo assim... Então, vejam, a internet ela modificou os hábitos, os nossos hábitos, a nossa vida. Hoje em dia, a gente tira foto de tudo, a gente posta. Aconteceu isso, machuquei meu pé. Pá, tiro foto, já posto, todo mundo já está sabendo. Aí já todo mundo começa a dar palpite. Faz isso, faz aquilo, não é? Uma comunicação é instantâneo, é tudo muito rápido. E, paralelamente a essa sociedade real, criou-se também uma sociedade virtual. Não é? Movida por meio das novas tecnologias. Hoje as pessoas também vivem vidas paralelas. Olha que interessante isso aqui. Uma real e uma virtual. Por meio da internet, elas mantêm seu círculo de amizade, namoram, compram, trabalham, ganham dinheiro, estudam, escrevem bilhetes, cartas, pesquisam, etc. Ou seja, a gente consegue fazer tudo pela internet. A gente conhece... Eu vejo com os nossos adolescentes lá na nossa atuação, eles se conhecem pela internet, eles namoram pela internet, eles terminam pela internet também. E, às vezes, eu pergunto assim, mas vocês conheceram como? Pelo Facebook? Não, pelo WhatsApp. Eu falo, nossa, mas como pelo WhatsApp? Porque a gente precisa ter o número um do outro. Não, é porque tem os grupos, aí o contato de um, de outro, a gente pega, puxa, e aí começa a se falar, e, às vezes, não tem nem encontro físico. Eles começam a se falar e depois já termina. E às vezes, inclusive, às vezes, acontecem os crimes e os atos infracionais também no âmbito digital. Como isso? E eu vou dar um exemplo para vocês, vai ficar facinho. O Joãozinho, nome antigo, né? Mas é um nome bonito. Então, vamos no Joãozinho mesmo. O Joãozinho está lá no grupo de WhatsApp, futebol, São Paulo Futebol Clube de Campo Grande, tá? Torcedores do São Paulo, vamos dizer assim. Vários meninos
ou meninas, igualdade de gênero, várias pessoas ali naquele grupo. E, de repente, ele vê lá o nome da Mariazinha. Ela postou algumas coisas ali no grupo, ele achou interessante. Aí ele puxa a Mariazinha e fala, e aí? Começam a conversar. E aí, o Joãozinho e a Mariazinha, chega à noite, começam a trocar fotos interessantes. As famosas nudes. Não sei se o pessoal um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim, sabe o que é isso. Porque esses dias até me perguntaram, mas o que é isso? O que é nudes? Nudes são fotos íntimas, né? A Mariazinha manda uma foto mais ousada para o Joãozinho manda uma foto mais ousada para a Mariazinha, não é? E no dia seguinte, por um motivo qualquer, eles se desentendem. Vejam, eles não chegaram nem a ter um contato físico. Eles se desentendem, e aí o que acontece? A Mariazinha fica chateada, o Joãozinho fica com raiva, e aí ele vai e passa a foto dela para alguém. Ou publica num grupo de WhatsApp, ou cria um grupo de WhatsApp para colocar a foto. Vejam, o que aconteceu aí? Aconteceu um crime, um ato infracional. Ora, mas a Mariazinha mandou a foto dela para o Joãozinho. Mas isso não dava o direito do Joãozinho transmitir essa foto e torná-la pública. E isso é um caso real, tá, gente? Isso é um caso que a gente teve aí esses dias, só que, na verdade, foi um pouco mais extenso a história. A história, na verdade, deixa eu me lembrar dos detalhes. A Mariazinha, vamos dizer assim, tinha algumas meninas que não gostavam dela. E aí, essas meninas criaram um grupo para falar mal da Mariazinha e postaram essa foto dela, desse nude dela. Então, o que nós estamos discutindo, inclusive, se o Joãozinho foi o que transmitiu a foto ou não. Porque ainda não existe uma certeza de que ela tenha mandado só para ele ou que ela pudesse ter mandado para outros meninos também. Uma vez que ela conheceu o menino e logo ela mandou, ok? Então, ela pode ter mandado essa foto para outros meninos também. Então, ainda não existe uma certeza aí de qual celular partiu a foto. Isso que nós estamos apurando aí no processo. Mas existe um grupo de WhatsApp feito para denegrir a imagem da Mariazinha, com a foto dela seminua, tá? Então, vejam como que isso se tornou uma realidade entre os jovens, entre os adolescentes, talvez até entre os adultos. Tudo no mundo virtual. E um outro exemplo aí do que a gente vivencia no mundo virtual, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Tem gente que só posta coisa bonita. Uma hora está na praia, outra hora está na neve. Quem aqui não tem uma amiga, um amigo que parece que... Nossa, desse daí está nadando em dinheiro, né? Porque cada hora está num lugar. Não é? E aí, às vezes, quando você encontra com esse amigo pessoalmente, você começa a conversar, você vê que a pessoa está numa... Não é nada daquilo que ela posta na internet. Vejam, cria-se um mundo paralelo, uma vida paralela. Essa é a vida que eu queria ter. Então, eu coloco aqui as fotos das minhas viagens e todo mundo pensa, nossa, como ela é feliz. Nossa. Não é? E, às vezes, no real, não é tudo aquilo. Além disso, hoje em dia a gente faz muita compra pela internet também. Não é? Tem alguém aqui que nunca comprou nada pela internet? Olha, até que tem. Os heróicos. Mas uma hora ou outra a gente acaba comprando. Não é? A gente está caminhando para isso. Hoje em dia, muita coisa acaba sendo mais barato comprar pela internet do que comprar na loja física. Às vezes, até pagando frete, ainda sai mais barato. E hoje em dia a gente já tem muitos sites seguros, muitos sites aí que você recebe tudo comprovado, tudo certinho, né? O risco de problema, de erros, é muito pouco. Então, cada vez mais, a gente está se envolvendo aí com o mundo virtual. Pessoas também que publicam, né, ganham dinheiro aqui. Agora, a profissão do momento é ser blogueiro,
blogueira. Né? As pessoas começam a publicar algumas coisas, ou vídeos engraçados, ou vídeos sobre algum assunto. Né? Nós temos professores também que publicam, que dão aulas pela internet. Hoje em dia, até se trabalha, se ganha vida através dos meios digitais. E o cyberbullying, então, é uma versão eletrônica do bullying, que a gente falou, praticada aí por meio de agressões verbais e escritas utilizando-se a internet. A vítima recebe mensagens ameaçadoras, conteúdos difamatórios, imagens obscenas, palavras maldosas e cruéis, insultos, ofensas, extorsão, etc. Tudo isso podendo alcançar milhões de pessoas em questão de segundos. Voltemos no exemplo da divulgação, da criação do grupo. E se tivessem colocado essa foto da Mariazinha no Facebook? Aí um compartilha, outro compartilha. É segundos. E olha aí. Conteúdos difamatórios, né? Imagens. E muitas vezes, para a gente desfazer, é muito difícil ou até mesmo impossível se desfazer. O tamanho, a extensão e a rapidez com que as informações se alastram. Então, vejam, aqui um resuminho dos meios através dos quais são possíveis aí os atos de agressão, de violação, de ameaças. Né? Os mais comuns e conhecidos. Internet e mensagens de celular, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, blogs, grupos de WhatsApp, Snapchat, comunidades de internet e uso de perfis falsos ou fake. Tá? Vejam, o bullying não é só praticado no ambiente escolar. O cyberbullying sai da escola, vai para a rua, entra no transporte coletivo e chega a casa. E o perigo de sua natureza anônima é a rápida difusão e alcance mundial. Vejam, antigamente, o menininho que sofria bullying do outro, isso só acontecia quando ele estava na escola. Né? Então, ele não queria ir à escola, porque lá acontecia. Mas, a hora que ele voltava para casa, ele estava seguro. Ele estava com a sua família, ali ninguém ia causar mal para ele. E agora? Agora não. Vejam, sai da escola, vai para a rua, entra no transporte coletivo, vai para o espaço. Então, ele não tem mais a segurança que ele tinha em casa. Pelo contrário. Ele não tem segurança em lugar nenhum. Ele pode estar em casa, ele pode estar na casa da avó, ele pode estar numa outra escola, ele pode estar num hospital internado. Qualquer lugar que ele estiver, ele não está mais seguro de ser alvo, de ser vítima do bullying. Não é? Porque, como a gente falou, está no cyberespaço. E quais são as características do cyberbullying? Anonimato, ou seja, eu posso fazer um perfil falso de Facebook e começar a falar mal de alguém, começar a xingar, começar a denegrir, começar a dizer que ela fez isso, fez aquilo. Olha, tem meios de se investigar. Tá? Por exemplo, a polícia pode pesquisar IP, né, descobrir de qual máquina partiu aquilo. Entendeu? Mas, até aí, para que isso aconteça, tem que alguém denunciar, alguém vai até a polícia. Isso é uma investigação também demorada, nem sempre dá resultado. Não, que eu saiba, não. Tanto que a gente ainda tem essas suspensões aí justamente porque são casos de pessoas que estão utilizando o WhatsApp para praticar crimes. Né? Então, muitas coisas que eu não tenho coragem de fazer pessoalmente, eu posso fazer no mundo virtual. Eu posso fazer pela internet, sem ser identificado, sem saber. Sem ninguém saber. Acessibilidade, muito fácil. Não é? Antigamente, para a gente acessar alguma coisa na internet, a gente tinha que ir até um computador. Ou a gente tinha um computador em casa, ou a gente tinha que ir até um cybercafé.
né? Ou acessar o computador de uma escola, de uma universidade. Hoje não, hoje a gente tem tudo ali no celular, na palma da mão. Então, o acesso está cada vez mais fácil. E eu posso, inclusive, acessar do celular de outra pessoa. A gente teve casos assim também, na vara da infância. Você descuidou, eu peguei seu celular, entrei na sua conta e pratiquei bullying contra alguém, pratiquei um crime de natureza moral, uma injúria, uma difamação. Como é que eu provo que não fui eu que fiz do meu celular? Vejam como é difícil. Né? Medos de punição. Né? Também está ligado aqui a questão do anonimato. Por que eu não me identifico? Porque eu tenho medo das consequências. Tá? Espectadores. Né? Normalmente o cyberbullying envolve uma plateia, né? Assim como a maioria do bullying. Só que esses espectadores são, muitas vezes, indefinidos. Eu monto um grupo de WhatsApp que outra pessoa copia a mensagem que eu postei, monta outro e publica, e assim vai. E desinibição. No cyberbullying, eu não tenho vergonha. Não é igual eu chegar cara a cara e falar uma coisa para ela. Aí eu fico meio assim, será que eu faço? Será que alguém vai ver? Será que a diretora da escola não vai me repreender? Será que não vão chamar meu pai? Agora, no cyberespaço, eu fico desinibido. Porque nós temos aqui também o anonimato. Aqui a gente trouxe também as formas mais comuns, que envolvem também prática de crimes, e de atos infracionais. Injúria, difamação, ameaça, ofensa, falsa identidade, calúnia, racismo, constrangimento ilegal, incitação ao suicídio. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco, fulano é burro, porque ele foi mal na prova. Estou difamando. Tá? E aí eu ameaço. Vou fazer isso com você se você não fizer tal coisa comigo. Falsa identidade. Lembra do caso que eu falei aqui, de eu pegar o celular de outra pessoa e fazer... Quer dizer, eu estou utilizando a identidade do outro para praticar um ato. Tá? Racismo também. Infelizmente, a gente tem visto aí no mundo digital, eu costumo dizer que as pessoas se mostram mais até do que no real. Todo mundo se acha dono do conhecimento, todo mundo quer expor a sua opinião. Você lança um tema lá, todo mundo quer falar. Não é? Todo mundo, porque eu acho isso, porque não, porque eu não concordo, porque tal. Aí, quando você está, por exemplo, numa plateia assim, de pessoas físicas, você pergunta, o que você acha sobre tal coisa? Ninguém acha nada, ninguém fala nada. Né? Mas faz uma comunidade, faz um grupo para ver se todo mundo vai falar alguma coisa. E, normalmente, sai briga, não é? Sai briga, um fala, outro fala mal. E, muitas vezes, a gente até se decepciona com as pessoas no mundo digital. Né? Eu, inclusive, eu tinha um Facebook, e depois de um tempo eu até desfiz o meu perfil, porque eu via pessoas que eu admirava, pessoas que eu tinha uma história com aquela pessoa, ou tinha vivenciado alguma coisa, e a pessoa, às vezes, colocava uma coisa, publicava, ou comentava uma coisa, que eu ficava tão decepcionada, eu falava, nossa, não acredito que essa pessoa acredita nisso, pensa isso, defende tal político. Você começa a ver assim... Aquilo foi me trazendo um desconforto, que eu falei, quer saber? Tchau. Desfiz. Porque a gente começa a ter contato com tanta coisa, né? E o mundo digital virou verdadeiramente um palanque. Todo mundo quer falar alguma coisa, e muitas vezes sem fundamento, sem razão, e aí você fica vendo aquilo, às vezes você acaba se desgastando. Mas eu tenho outros meios aí de acesso, tá, pessoal? Não estou excluída do mundo digital, não. Vamos lá. Incitação ao suicídio, instigar, impelir, suscitar alguém a dar morte a si mesmo. Já teve casos disso também. Tá? De adolescentes que um ficou incitando o outro, né? Normalmente já com alguma tendência, né? Que normalmente a vítima do bullying ela tem uma tendência a ser mais, como é que eu posso colocar? Mais tímida, a não resistir tanto ao que as outras pessoas impõem a ela,
a não expor o seu pensamento, a sua opinião. São pessoas mais, né, mais reservadas. Tá? Esse é o perfil, tá, gente? Não significa que todas são assim. Mas esse é o perfil da vítima do bullying. Tá? Então, o menino vem, toma o lanche dela, ao invés dela brigar ou dela denunciar, ela fica quieta e vai embora para casa. No dia seguinte, ele toma o lanche de novo e isso vai se repetindo. Tá? Até que um dia alguém percebe alguma das características que a gente colocou lá da questão da depressão e de algum outro transtorno de ordem de saúde. Né? Aqui a gente trouxe aqui para ilustrar o caso dessa jovem, a Britney Masoncini, de 16 anos, de Glasgow, na Escócia. Essa jovem, ela suicidou, e o suicídio dela foi motivado por bullying. Tá? E ela colocou na página lá da internet, cansada, dias antes dela praticar o suicídio. Aqui, coloca que ela decidiu tirar a própria vida após sofrer bullying de perfis falsos no Facebook. Ela tinha depressão, que foi piorada pelos traumas que os agressores deixaram. Antes de morrer, ela deixou mensagens na rede social reclamando das ofensas. As palavras podem sim machucar as pessoas, e elas precisam perceber isso antes que seja tarde demais, ela escreveu. Cansada de ser chamada disso e daquilo, como disse, cansada de ser chamada disso e daquilo. Como disse, se você tem algum problema comigo, delete. Se continuar sendo um babaca, vai ser bloqueado. Apenas cresça. Isso ela postou alguns dias antes. Tá? A avó dela, Agnes Mackenzie, disse ao jornal The Sun ter certeza de que o bullying na internet foi um dos principais fatores para a garota ter se suicidado. A mãe e o pai dela estão em pedaços, ela era linda, comportada, nunca poderia ter pedido por uma neta tão boa. Ela explicou ainda que a família não tinha conhecimento de que a garota sofria bullying. Não tínhamos noção. A polícia está investigando agora. Ela era tão boa e tão amada por todos. Vejam, a família não percebeu que ela estava sofrendo bullying. Só depois que ela se matou, é que descobriram que o principal motivo estava na internet. Tá? Então, por isso que é muito sério esse assunto. Pode, infelizmente, levar a danos graves e, muitas vezes, irreparáveis. Tá? Então, qual que é o papel dos pais? Como a gente falou, atenção. Um olhar para aquele filho. Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Ele mudou alguma coisa? Ele está com um comportamento diferente? Tá? Atenção à utilização da internet pelos filhos. Vejam, no meu tempo, não faz tanto tempo assim, tá? Mas no meu tempo, quando a família conseguia comprar um computador, o computador era a estrela, né? Ele ficava na sala, todo mundo olhava, todo mundo, né? Um estava usando, mas os outros estavam em volta. Depois aquele computador PC grandinho, né? Foi diminuindo, né? E hoje nós já temos, diminuiu para um notebook, depois passou para um tablet, e hoje nós já temos celulares. Na época que o computador ficava na sala, no meio da casa, no meio da família, o controle dos pais era muito mais fácil. Apesar de que os adolescentes sempre conseguiram burlar a atenção dos pais, burlar a vigilância, não é? Mas, mesmo assim, era mais fácil. E hoje? Como é que faz para controlar aí o celular da garotada? Os sites que acessam, com quem conversam? Esses grupos, como eu disse, de pessoas que nem se conhecem e começam a se falar, se relacionar, a namorar. Tá? Deixar claro que qualquer incômodo ou desconforto deve ser compartilhado com seus responsáveis. Ambiente de confiança. Então, vejam, não dá mais para o pai sentar atrás, né? O filho está no computador, o pai senta atrás e fica olhando no que o filho está mexendo. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Então, como ter acesso ao conteúdo que os filhos visualizam na internet? Através da construção desse ambiente de confiança. O diálogo, explicar
Por que você não pode conversar com qualquer um na internet? Porque, às vezes, aquele coleguinha seu não é um coleguinha. Às vezes, aquela criança que diz que tem 9, 10 anos para conversar com você, pode ser um pedófilo, né? Que se disfarça, que marca, vamos brincar no parquinho, eu vou com a minha mamãe, você vai ali, a gente se encontra ali na pracinha. Né? Muitas vezes não é uma criança. Então, é importante isso aqui, ó, conversar, né? Criar esse ambiente de troca para poder acompanhar o que esses filhos estão fazendo e vendo, né, no ambiente digital. Atenção ao comportamento dos filhos, que a gente já falou, e procurar ajuda quando perceberem qualquer alteração comportamental. Procurar uma ajuda de especialista, procurar um psicólogo, procurar um professor, procurar o coordenador da escola. O que está acontecendo? Meu filho está diferente. Né? Meu aluno, né? Nós temos professores aqui. Então, nós precisamos ter esse olhar aí sobre o que está acontecendo. Tá? E as medidas escolares? O que a escola pode fazer? Primeiro, reconhecer a existência do bullying em suas diversas formas. Não adianta a escola falar, na minha escola não acontece isso. Na minha escola, ninguém fala, ninguém não tem nenhum relato disso. É tentar tapar o sol com a peneira. Toda escola tem. Então, é melhor reconhecer e entender para daí poder conduzir a essa questão. Né? Capacitar os seus profissionais para identificação, diagnóstico, intervenção e encaminhamento adequado de todos os casos ocorridos nas suas dependências. Não basta a coordenadora ou coordenador pedagógico fazer uma pós-graduação em bullying, se o professor, se aquele que fica no pátio com as crianças, se o porteiro não tiver uma capacitação, não tiver uma condição aí de identificar. Porque, às vezes, o porteiro, às vezes, o guarda, nas escolas públicas, a gente tem casos também, os guardas municipais ficam ali para ajudar a fazer a segurança. Às vezes, aquele guarda precisa saber se aquela situação, se aquele menino que está acontecendo aquilo com o outro, se aquilo não é uma situação de bullying. Certo? Orientação aos alunos, uso responsável, solidário e ético dos recursos tecnológicos. Né? A gente entender que eu pegar a foto da menina que me mandou e passar para o meu colega, não é certo. Tá? Eu pegar um trabalho que alguém fez e copiar e publicar como sendo meu. Quer dizer, peraí. Aqui. Ético. Né? Uma coisa importante também, pessoal. Nunca fornecer senhas, dados pessoais, endereços, etc. A gente recebe muito e-mail, né, solicitando confirmação de dados. O banco tal, vamos confirmar seu dado. Muitas vezes o banco que a gente nem tem conta, não é? E estão pedindo lá os nossos dados. Tá? Os bancos, pessoal, não fazem isso. Tá? Então, se você recebe um e-mail do seu banco dizendo vamos confirmar os seus dados, não responda. Porque provavelmente é algum crime que está sendo programado aí na sua conta bancária. Tá? Senhas, dados pessoais, endereços, etc. Uma outra medida que envolve crianças, que eu sempre falo que é importante a gente colocar, não fiquem publicando fotos dos seus filhos com o uniforme da escola. Tá? Isso a gente vê, falam, repetem, mas a gente acaba sempre esquecendo. Meu filho está tão bonitinho com o uniforme, deixa eu tirar uma foto e colocar para a família ver. Aí, alguém que está com má intenção, né, pode ir lá na porta da escola do seu filho fazer alguma coisa, pode descobrir, através da escola, qual é o seu padrão de vida, o que você faz, os seus horários. Postou de manhã, então, de manhã a criança está na escola, amanhã então vai lá na casa. Tá? E também para a própria garantia dos direitos individuais dos nossos filhos, das nossas crianças. Né? Não vamos ficar aí postando foto deles aleatoriamente. A gente não sabe se a criança quer ser exposta assim.
Tá? Por isso que tem muitas artistas aí que não postam foto dos filhos, dos bebês, e o povo fica bravo, né? Fala, por que não põe a foto? Por que a Sandy esconde a foto do filho dela? Por que não mostra a criança? Né? Está garantindo aí o direito à inviolabilidade, à intimidade da criança. Tá? Informação quanto aos crimes praticados de forma virtual e quais as formas de comprovação de sua prática. Né? Que nós precisamos orientar os alunos que são esses crimes. Tá? É como eu disse, o fato das meninas se juntarem ali para fazer um grupinho, para falar mal daquela colega de sala, quando elas chegam lá na vara da infância perante o juiz, e o juiz começa a interrogar, elas falam assim, mas eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que não podia fazer. E, infelizmente, muitas não sabem mesmo. Tá? Então, a gente precisa estar levando essas informações aí, precisa informar esses adolescentes até que ponto é brincadeira e até que ponto está errado. Tá? Ajudar as vítimas a denunciar e a exigir punição. Fazer print das conversas, né? Imprimir aí a página do Facebook, salvar, né? Porque precisa dessas provas também para pedir alguma providência, alguma atitude. Tá? Estratégias preventivas. Conduzir a discussão, né? Discutir na comunidade, as estratégias para enfrentar a situação, ensinar o respeito pelas diferenças, buscar colaboração externa, profissionais especializados e realizar parcerias com as instituições públicas ligadas à educação e ao direito. Tá? Então, isso daqui é importante que seja feito tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da comunidade, né? Para que a gente possa aí discutir e tomar medidas para evitar a prática de atos dessa natureza. Após detectar o caso de bullying, realização de entrevistas individuais tem que ser através de um entrevistador que tem habilidade de ouvir. Isso daqui normalmente no âmbito escolar. Tá? Aconteceu um caso de bullying, alguém da escola que esteja habilitado, que, tenha que já tenha um certo preparo para conduzir a essas entrevistas, conversar com um, conversar com o outro, conversar com a vítima, conversar com o agressor, conduzir, né, para poder resolver essa situação. Orientações, possibilidade de solução imediata dos conflitos e, caso o problema persista, buscar a ajuda do conselho tutelar ou delegacia, né, seguir para o âmbito criminal. Aí nós temos a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, que é a Lei Anti-Bullying. Quem se interessar, é só jogar lá na internet, vai abrir no site do Planalto. Essa lei, publicada o ano passado, ela trouxe a definição aí do que, efetivamente, qual é a conduta que caracteriza bullying, quais são... também a questão do cyberbullying aqui embaixo, tá? Um pouco do que a gente falou, né? Quais são os tipos, tá? Então, verbal, moral, sexual, os objetivos do programa, né? Que é a questão da prevenção, capacitação, tá? O dever dos estabelecimentos de ensino, em si dizer isso. Mas e a questão criminal? A questão criminal caminha para o Código Penal, tá? Qualquer conduta que caracterize um crime, seja uma injúria, uma difamação, uma calúnia, um crime de natureza sexual, aí ele vai ser punido no âmbito do direito penal. Tá? A gente trouxe aqui, vou passar rapidinho, a questão das medidas jurídicas. Né? Então, na esfera civil, o bullying gera o dever de indenizar pelos danos morais e materiais que a vítima tenha sofrido. Tá? Então, se eu fui vítima e eu quero... eu tenho o direito de pleitear no âmbito civil uma indenização. Tá? Uma reparação aí do dano que eu sofri. Aí eu posso entrar com processo contra aquele agressor. E aí, como eu disse, precisamos das provas também. Tá? Não posso simplesmente entrar contra alguém sem ter nenhuma forma de comprovação. O bullying que é praticado por incapaz ou relativamente incapaz, né, que são crianças ou adolescentes, responsabilidade aí também dos pais em indenizar o terceiro atingido. Então, vejam, por que é importante aí ver o que os nossos filhos estão fazendo? Porque, de repente, pode vir contra você também uma ação aí de indenização pelo que o seu filho está fazendo lá contra o coleguinha. Tá?
Se ele for capaz, ou seja, maior de 18 anos, aí a responsabilidade é pessoal do próprio agressor. Instituição de ensino privada, obrigação de indenizar, né, se for praticado no âmbito de uma escola particular. Escolas públicas, aí há uma divergência, né? Até que ponto a escola pública é responsável aí pela prática de bullying acontecido no seu ambiente, tá? Aí a gente trouxe, né, que as escolas têm a obrigação de dar proteção, de zelar pela dignidade, pela integridade das crianças e adolescentes, tá? E nos casos de omissão da escola, ou seja, no caso que a escola poderia ter intervido, que ela poderia ter agido para resolver e ela não o fez, infelizmente na prática a gente vê muito isso. Quando você vai conversar com um dirigente, ele fala, não, mas isso não está acontecendo. Ou então, a gente vê casos também de familiares que buscam a escola e falam, olha, meu filho está sendo alvo de bullying. Não, isso é normal, as crianças fazem isso. A gente fez quando era criança. E fica por isso mesmo. A escola está sendo omissa. Tá? E essa omissão, através da necessidade de comprovação, né, que além do dano, da comprovação do dano e do nexo causal, ou seja, que a criança ou que a família teve um dano que foi causado por essa omissão da escola, isso também gera o dever de indenizar. Tá? E aí a gente termina com essa frase da Ana Beatriz, que diz, brincadeiras normais e sadias são aquelas nas quais todos os participantes se divertem. Essa é a questão chave do bullying, pessoal. Quando a gente fala assim, tal situação é bullying, aí as pessoas já vêm com aquele discurso, mas no meu tempo todo mundo fazia. Eu botei apelido, eu xinguei, eu bati, eu também fui colocada apelido, eu também fui agredida, e nem por isso era bullying. Onde está, então, a diferença? A diferença está aqui. O que são brincadeiras e o que são bullying? Brincadeira é quando todos se divertem. A partir do momento que alguém se ofende, que alguém começa a ficar triste, que alguém começa a ficar depressivo, que alguém começa a sofrer, eu acho que essa é a palavra-chave. Sofrimento. A partir do momento que a conduta está gerando algum tipo de sofrimento em alguém, não é mais uma brincadeira sadia. Tá? Aqui a gente trouxe aí uma lista de alguns filmes, que consta também aqui do livro da Ana Beatriz, e que abordam aí essa questão do bullying. Eu espero que vocês tenham gostado, aí, que tenham compreendido, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Não? Então, muito obrigada e tenham todos uma boa noite.